Fala galera, tudo bem? A cultura é uma das coisas mais instigantes, fascinantes e também um dos temas mais complexos que envolvem as ciências humanas e o entendimento sobre o ser humano. É aquilo que literalmente faz este animal, o homem, se transformar em um ser humano, a partir do convívio, da aquisição de tudo isso que tem ao nosso redor. Então este tema da cultura foi palco de intensas e complexas e longas discussões para que este entendimento sobre a cultura pudesse fazer com que a gente conseguisse entender melhor o ser humano, entender melhor as nossas diferenças e, literalmente, entender melhor o outro. E é dentro deste contexto de busca, deste entendimento, que nasce a ciência da antropologia. Né? Esta ciência que busca entender o outro, né? De por que o outro faz o que faz e como faz dentro das suas condições. E ao longo deste caminho nós tivemos grandes figuras, grandes cientistas, pensadores, geógrafos, filósofos, enfim, esses que se transformaram em grandes nomes da antropologia e criaram aquilo que nós chamamos das escolas antropológicas. Começando lá com o Taylor, né, indo pelo Franz Boas, passando pelo Bronisław Malinowski, e hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a escola antropológica do estruturalismo. Vamos falar um pouquinho de Levi Strauss, deste belga filósofo que no início do século XX, com seus estudos, suas pesquisas, né, seu envolvimento com esse universo da cultura, né, trouxe uma contribuição extremamente importante, consolidando os estudos antropológicos, consolidando a antropologia como ciência, né, principalmente porque este sujeito, este Levi Strauss, vai buscar, né, vindo da filosofia, vai buscar outros elementos que pudessem contribuir literalmente com esse estudo e esse entendimento do ser humano de uma forma mais complexa, de uma forma mais tentando entender literalmente o todo e tudo aquilo que envolve e influencia a criação, a produção, né, a constituição do que é ser um ser humano e todos esses elementos que envolvem a questão da cultura nesse sentido. Então o Levi Strauss trazendo esses novos elementos, buscando esse entendimento mais profundo sobre o ser humano, construiu aquilo que nós chamamos de antropologia estrutural, né? Uma nova forma, com novos elementos dentro desse sentido. Num primeiro momento, este belga, tentando entender de forma mais profunda a cultura, ele vai ser influenciado de uma forma muito decisiva com o formato de pensar do Malinowski, né? Daquele formato do funcionalismo da cultura, acreditando que a cultura tinha dentro das suas dos seus mecanismos, todos os elementos da cultura tinham uma funcionalidade nesse sentido. Então essa vai ser a grande influência que o Levi Strauss traz para o seu olhar, mas quando ele se lança a campo, ele começa a fazer suas pesquisas, ele percebe que ali tinha algo diferente. E esses novos elementos que o Levi Strauss traz, principalmente da psicologia, da psicanálise, vão ser extremamente importantes para uma nova leitura e uma nova compreensão deste conceito da cultura. Então a leitura psicanalítica, né, da psicanálise que o Levi Strauss traz, principalmente vindo da linguagem, faz o Levi Strauss questionar este modelo funcionalista, né? E principalmente questionar aquele elemento de que neste funcionalismo existiam modelos elaborados e concretos que obedeciam literalmente uma lógica, uma função dentro dessa cultura. Então, com esses novos elementos, o Levi Strauss vai colocar elementos do inconsciente na discussão da cultura. Nem tudo que o ser humano faz, né, culturalmente falando, por essa perspectiva, estão em elementos concretos da sua vida. O Levi Strauss, trazendo esses elementos da psicologia, vai trazer, existem elementos, né, que estão intrínsecos na nossa cultura, que são elementos que não podem ser observados literalmente de forma concreta, mas que influenciam o modo de vida. Então tem uma estrutura por aí de elementos que estão
no inconsciente do ser humano, literalmente nesse sentido. Então ele vai questionar em especial essa questão da hierarquização, né, de você colocar de forma hierárquica a cultura. Então não seria a forma mais inteligente, segundo Levi-Strauss, esta forma hierárquica de compreender o ser humano a partir desses elementos. Então você precisa ampliar justamente essa condição humana e ele vai introduzir esses elementos do inconsciente. Né? As sociedades primitivas e avançadas, elas poderiam ser sim estudadas, segundo Levi-Strauss, mas desde que se entendesse as diferenciações em maneiras distintas, né? No sentido de que ao produzir a cultura, o ser humano ele vai expressar elementos que estão inconscientes. Então, este inconsciente ele vai se apresentar tanto na cultura primitiva quanto na cultura avançada. Só que vão se expressar de formas diferentes, de outros formatos, numa mesma estrutura. Então, segundo Levi-Strauss, daria para nós estudar e compreender isso, levando em consideração, justamente tentando reconhecer esses formatos de expressão diferentes que estas culturas, tanto aquilo que nós vamos chamar de primitivo como avançado, expressavam ou materializavam no seu modo de vida. Né? Então, deste formato, ele questiona sim a hierarquização, porque ele vai dizer que não haveria sim uma hierarquização entre as culturas, mas sim formas distintas de ver essas expressões. Cada uma a sua qual, mas daria para ver e perceber a partir daí estas expressões das estruturas inconscientes da cultura nesse sentido. Então o Levi-Strauss ele recusa a ideia de que a cultura era um simples ato consciente de realização, segundo o que vai dizer o Malinowski, pela ideia do funcionalismo, né? No sentido de que existiam finalidades inconscientes também que deveriam ser colocadas de forma relevante na prática cultural, no modo de vida do ser humano, né, no seu dia a dia. Então tem coisas que literalmente fazemos que são inconscientes, estruturais, que nascem e se desenvolvem com a estrutura cultural, né, do ambiente, enfim, da cultura onde nascemos, estamos inseridos nesse sentido. Então a compreensão, né, desta estrutura inconsciente poderia ser percebido em especial na linguagem, que é um dos grandes elementos pesquisados pelo Levi-Strauss. Né? A maioria de suas obras estão escritas, né, materializam aquilo que ele percebeu, principalmente dedicando-se à linguagem que poderia expressar, em especial, este elemento do inconsciente. Então ali estaria a estrutura do inconsciente, daquilo que carregamos inconscientemente, né, nos nossos padrões culturais, materializava-se, ou poderia ser percebido em especial por meio da linguagem nesse sentido. Né? O Levi-Strauss faz uma discussão muito interessante também sobre os elementos da antropologia na questão da estrutura e do papel do historiador. Né? Para o Levi-Strauss, a realidade ela não estaria na história dos povos, mas na estrutura, no fundo, indiferente de estruturas mentais, né? Um psiquismo dos homens, literalmente, com base naquilo que a gente se desenvolve e desenvolve como cultura nesse aspecto. Então, cada um seguia caminhos próprios em cada organização. Isso é o que ele vai chamar de realismo conceitual. Né? Então, enquanto, nesse sentido, a antropologia e a história, elas teriam o mesmo objeto de estudo, mas dariam enfoques diferentes. Enquanto o historiador poderia narrar a história de um povo, da cultura de um povo, né? Ele deveria apresentar as rupturas nesse processo de narração e de transformação. O antropólogo deveria se ater justamente à continuidade, né? Não se ligar àquelas rupturas que geralmente a história narra ao narrar a história de um povo. Mas o antropólogo deveria se ater àquilo que nós temos como continuidade nesses processos. Então a diferença básica estaria justamente no enfoque, né? O historiador mostraria o processo e o sentido das transformações na vida humana, tá? O antropólogo, ele deveria mostrar não as rupturas, mas as constantes e as
as determinantes estruturais da vida do ser humano, literalmente, nesse sentido, né? Outra grande discussão que o Levi-Strauss traz de uma compreensão bastante importante para a antropologia e para o entendimento da cultura é o pensamento selvagem, é sobre a ideia do pensamento selvagem, né? Porque lá atrás, no início do século XX, precisamos lembrar que a antropologia nasce, talvez muito mais para afirmar preconceitos, para afirmar leituras preconceituosas da história, no sentido de hierarquias culturais, do que propriamente para combater, né? Então o pensamento do Levi-Strauss traz um novo entendimento, né? Em especial sobre essa ideia do pensamento selvagem. Para o Levi-Strauss, o pensamento selvagem não era primitivo ou menos evoluído do que qualquer outra forma de pensamento daquelas que naquele momento eram vistas, né? Daquele pensamento selvagem, do pensamento civilizado, né? Do desenvolvido e do não desenvolvido, como se fazia muito nesse primeiro momento, né? Então esse pensamento, ele era dotado sim de um sentido e de uma razão, entre aspas, nesse sentido, mas dentro do lugar que ele se expressava, né? Então ele tinha um sentido, mas dentro de um espaço, dentro de uma determinada característica, de um modo de vida nesse sentido. Então o que ele vai fazer é fazer uma crítica muito intensa e muito importante para as ciências humanas nesse momento sobre a classificação relativa à racionalidade, né? Então o pensamento selvagem, ele é um pensamento evoluído, mas dentro de um determinado padrão, dentro de um determinado contexto em que ele se expressava literalmente. Então o pensamento selvagem é o pensamento não domesticado de uma forma geral, né? Então ele vinha, né? Esse pensamento vem de um psiquismo básico comum que é a de todos nós, né? Só que qual que é a diferença do pensamento do selvagem, né? Do primitivo para aquele evoluído? É justamente a domesticação desse pensamento. Então ao longo do tempo, né, o Levi-Strauss vai levantar justamente esta domesticação ou a racionalização, talvez, que nós poderíamos falar sobre o pensamento, né? Isso daria esta noção de desenvolvimento para o ser humano, né? Desenvolvimento cultural do ser humano nesse sentido. Então este pensador, esse filósofo belga, trouxe uma importante contribuição para essa discussão da cultura, principalmente trazendo esses elementos do inconsciente, né? Somando a antropologia agora, uma ciência que de certa forma começava a construir efetivamente as suas bases. O Levi-Strauss é um cara importantíssimo para essa efetivação científica, né? E construiu também uma nova escola, né, deste pensamento antropológico, a escola do estruturalismo, né, dentro desse pensamento antropológico, cultural, né, trazendo mais algumas informações, mais algumas ferramentas para a gente entender um pouquinho melhor esta complexidade que é o ser humano, ok? Gostou? Deixa seu like e segue o canal.